Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos fiéis, estamos neste domingo dentro da oitava de Corpus Christi. E neste domingo vamos ver, como diz nos evangelhos aqui, as disposições para bem tomar parte da Eucaristia, ou seja, para bem comungar. Quais as disposições que devemos ter em nossa alma? E Nosso Senhor nos ensina que a Eucaristia foi instituída como um grande banquete, ao qual se convida todos os homens. Mas por uma loucura inconcebível, muitos se recusam a assisti-lo. Há outros, contudo, que não desdenham o convite e vêm tomar parte do banquete. E falaremos deste último no sermão de hoje, para que aprendamos quais devem ser as disposições que nós devemos ter para comungar. E assim, na parábola evangélica, então, estão representados como pessoas pobres, aleijados, cegos e coxos. Porque para tomar parte é preciso estar, em certo modo, pobre, debilitado, cego e coxo. Então, como seria isso? Como seria ser pobre? Seria ser pobre de dinheiro, não ter recursos? Se pode ser pobre de vários modos. Se pode ser pobre não possuindo nada e não desejando nada, como São Francisco. Porque se não possuindo nada, se deseja possuir algo, não é realmente cristamente pobre. Quantos homens não estão neste caso, que são de fato pobres, porém avarentos por seus desejos e muito apegados aos bens deste mundo? Se pode ser pobre, em segundo lugar, possuindo grandes riquezas, se o coração não está unido a elas, consagrando-as em grande porção às boas obras, e se está em tal disposição que nem sequer se sentiria a total perda, e em uma palavra, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se não usassem, porque a figura deste mundo passa. É aqueles que não estão apegados ao dinheiro. Podem ter muito, mas não estão apegados. Pois bem, para tomar parte do banquete eucarístico é preciso ser pobre, seja de fato e afetos, ou ao menos de afetos, porque se não há espírito de pobreza, está o coração cheio de preocupações terrenas, e principalmente os afetos aos pecados, sem ter o desejo das coisas espirituais e do céu. Muitas vezes estamos assim, comungamos, mas não temos esse desejo das coisas espirituais, não temos o desejo do céu. Muitos católicos estão nesse patamar, não desejam o céu, queremos ficar aqui nesta terra. E por isso esperou o Senhor, antes de enviar o maná aos hebreus, não somente que estivessem no deserto, sem nenhum recurso, e não tivessem onde se proteger, mas até que a provisão de farinha que tinham levado do Egito se acabasse. Nosso Senhor os deixou totalmente sem nada para ir vir com seu poder. Então foi quando fez cair o maná do céu e os alimentou por 40 anos. E para receber a Eucaristia devemos ter o nosso coração totalmente desligado das coisas deste mundo, buscar as coisas celestes e usar deste mundo como se não o usássemos. É o desapego totalmente material, espiritual do nosso coração. Nosso coração deve estar vazio. Nosso Senhor, que é tudo, Ele quer preencher totalmente o nosso coração. A segunda disposição é estar aleijado. Não quer dizer que seja preciso estar doente, mas que devemos observar o que fazem os doentes e os aleijados. É que a sua doença os debilita, são mais dóceis e pacíficos, ainda que antes fossem duros e irascíveis, porque eles veem que precisam de ajuda. Eles não podem mais fazer as coisas sozinhos.
Outra coisa, tratam a todo mundo com boas palavras, não querendo servir-se de nenhuma arma por causa do desejo que tem de paz e repouso. Quando nós estamos doentes, nós queremos ter paz, não queremos ter barulho, queremos repousar. A gente é pacífico, assim, não entra em discussões. Pois bem, isto é o que devemos fazer, os que devem ser os que se apresentam à mesa da comunhão. Isto é, devem apresentar-se com sentimentos doces e pacíficos. Quando Judas, ocultando a arma da traição, se atreveu a apresentar-se à mesa que Jesus ia dar por primeira vez aos seus apóstolos o pão eucarístico, o Salvador exclamou: eis aí a mão daquele que há de me entregar nesta mesa. E que mais se nota nos doentes? Se nota que para andar se servem de muletas. Isto é, isso devem fazer também os que se aproximam da mesa sagrada. Isto é, depois de ter feito o que dele dependia para purificar a alma, devem aproximar-se de Nosso Senhor, que nos chama a todos apoiando-se em uma piedosa confiança nos méritos do Salvador. Devemos fazer tudo da nossa parte, mas não podemos se apresentar assim. Nós nos apresentamos com a confiança nos méritos de Nosso Senhor para estar dignos, de um pouco mais dignos para se apresentar à mesa. Nos apoiamos em Nosso Senhor. Estar débeis, como diz um autor, é não atribuir nenhuma virtude a nós mesmos, não confiar em suas virtudes, mas saber que tudo nos vem da graça de Deus, da fortaleza que nos dá o pão dos homens, o pão dos fortes. A terceira característica que nós devemos ter é estar cegos. É necessário ser cego de duas maneiras. Seja fechando os olhos de nossos sentidos, de nossa razão sobre os mistérios da Eucaristia, e do mesmo modo que um cego se deixa guiar por um que tem boa vista, seja uma criança ou um cachorro. Ou do mesmo modo devemos tomar por guia não nossos sentidos, que nada vem. Nossos sentidos nos enganam quando olha para a Eucaristia, porque nós vemos pão, nós vemos vinho, o cheiro, a característica, a vista, mas não é. Quem está ali é Nosso Senhor Jesus Cristo. A vista, os sentidos nos enganam, porque é Nosso Senhor que está ali sob as espécies de pão e vinho. Nossos sentidos têm fracas luzes e nossa razão vê pela fé. Depois que cegaram a Sansão, uma criança o levou à festa que os filisteus faziam em memória da captura de Sansão. Mas ali, estando mesmo cego, recobrou suas antigas forças e obteve uma vitória sem comparação sobre os seus inimigos. Ele foi amarrado entre duas colunas e ele conseguiu derrubar as colunas e tudo se caiu no chão. E de fato, enquanto derrubavam o templo do falso deus Dagão, esmagou os seus inimigos, salvando o seu povo da escravidão e merecendo o céu. Assim também nós adquiriremos mais méritos indo à Santíssima Comunhão, conduzidos pela fé, antes que pela razão e a ciência, porque então receberemos novas forças espirituais. E destruindo nossos vícios e fazendo fugir o demônio, nos preparamos para o céu, no céu uma grande recompensa. E por isso a Igreja faz que contemos antes da comunhão estas palavras do credo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, para que, de certo modo, velemos nossos olhos e nos guiemos pela palavra de Deus.
A gente crê pela autoridade de Deus, pela autoridade divina. É necessário estar cegos, fechando todos os nossos sentidos às coisas criadas e pensamentos terrestres, enquanto se eleva o espírito a Deus e não pensar mais do que em nosso Senhor. Estar cegos, diz um autor, é reprimir a visão das coisas ilícitas. Então, tudo que é ilícito, nós devemos fechar nossos olhos. E às vezes até com as coisas lícitas, para que não cheguemos às ilícitas. A próxima coisa é estar coxos. O coxo são aqueles que, não conseguindo ter bem suas pernas, andam com um compasso desigual e incerto. E comparando, podemos dizer que os que inclinam a cabeça, encurvam seu corpo, dobram os joelhos em sinal do respeito que devem ou têm a alguma pessoa, são coxos, porque de fato nos aproximamos deste modo a Nosso Senhor. Nós não recebemos a comunhão de pé, salvo que tenhamos algum problema de joelhos. Nós não recebemos a comunhão na mão, porque nós temos a reverência. É como nós nos inclinamos a Nosso Senhor. Nós nos ajoelhamos para receber a Nosso Senhor. Recebemos a Nosso Senhor com uma maneira digna, reverente, porque ali está Deus. Ali está Deus. Não é qualquer coisa. Nós não estamos ganhando um pedacinho de pão ali. Se fosse um pedacinho de pão, colocar na mão perfeitamente. Mas não é pão. Ali é o próprio Deus. E ao próprio Deus nós devemos reverência. E assim a igreja mandou que o recebesse de joelhos e na boca, para com toda a reverência possível nós devemos ter. E nós nos apresentamos diante de Nosso Senhor encurvados, nos aproximamos com humildade e reverência necessárias. E a Eucaristia, onde Nosso Senhor está presente realmente, devemos aproximar-nos com verdadeira humildade e reverência, pois ali está o próprio Deus. Muitas vezes nós nos esquecemos dessa verdade da fé. Está o próprio Deus na Eucaristia. Muitas vezes. Nossa fé é tão fraca, tão tênue, que esquecemos. Está o próprio Deus. E por isso a Santa Madre da Igreja nos manda que recebamos de joelhos em atitude humilde. Considerando os nossos defeitos e pecados, vemos que fazemos estas coisas boas e mais, como os coxos, que andam, às vezes ficam retos e às vezes se abaixam. Quando nós vemos um coxo andar, é desigual o compasso. E como disse São Boaventura, devemos estar como coxos que não confiam na sua retidão. Um coxo não vai confiar em si. Não, eu sou uma pessoa, consigo ficar reto, esbelto, consigo andar perfeito. Não. Ele sabe muito bem de sua condição que é assim. Então, queridos fiéis, na figura dos pobres, inválidos, cegos e coxos, conduzidos ao banquete do pai de família, vemos as disposições que devem animar-nos para tomar parte do banquete eucarístico. É preciso que sejamos pobres em nossos afetos, que como inválidos sejamos pacíficos com Deus e com o próximo, e que nosso apoio o façamos pelos méritos e promessas de Nosso Senhor, nunca confiando em nós mesmos, que sejamos cegos, fechando os olhos de nosso espírito sobre as dificuldades do mistério da Santíssima Eucaristia, fechando os olhos de nosso coração às vaidades do mundo e não tendo aberta mais do que o nosso olhar a Deus, às coisas de Deus. É preciso, enfim, que como coxos nos inclinemos diante de Nosso Senhor, considerando que somos 1000 vezes indignos de tomar parte em seu banquete. Apesar disso, necessitamos recebê-lo, pois é remédio de nossas almas. A Eucaristia não é dada em forma de prêmio,
senão ninguém receberia. É dada em forma de remédio, para remediar as feridas da nossa alma. Então, que a Santíssima Virgem nos ajude a ter essas boas disposições para sempre receber a Nosso Senhor na Santíssima Eucaristia bem. As mesmas disposições que ela tinha para ao receber a Nosso Senhor. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.